eu sou a professora Estela Mares e hoje eu vim aqui dar algumas dicas para você, tá? De como construir uma coerência e uma coesão dentro do seu texto. Então, primeiro, vamos, recapitular aqui o que vem a ser coerência e o que vem a ser coesão. Coerência tem a ver com a organização das ideias no seu texto. Então, olha, as ideias têm que ser coerentes, ou seja, uma tem que ter a ver com a outra, né? Não é você deixar ali as ideias soltas, falar de uma coisa e de repente falar de outra coisa. Não, elas têm que ter uma ligação entre elas, desde a introdução até no desenvolvimento. Inclusive, a sua proposta de intervenção, ela tem que estar relacionada com o que você falou durante o seu texto, com os seus argumentos. Isso tudo é coerência. Bom, já acabei dando uma dica aí, né? Anotem aí. E a coesão, ela já tem a ver com as miudezas no texto. O que são as miudezas? São as palavras, as pontuações. Então, a coesão é a forma como você organiza e seleciona ali dentro do seu texto as palavras, né? Então, uma forma de organizar as palavras é usar as conjunções. Para evitar ficar repetindo a mesma palavra, usar os sinônimos, os pronomes adequado. A pontuação também, ela é muito importante para que haja a coesão, ok? Então, vamos agora a algumas dicas, tá? Para você ter um texto bem organizado, coeso e coerente. Então, a primeira dica é você reler tudo que você acabou de ler. Então, você escreveu o primeiro parágrafo, volte e leia, verifique, né, a questão da pontuação, se não houve também muitas repetições da mesma palavra, tá? Então, e também as ideias, né? Ver se o que você disse ali no início tá seguindo uma sequência, né, um raciocínio até o final do parágrafo. E quando você fizer o outro parágrafo, a mesma coisa, releia desde o parágrafo anterior, tá? Com o parágrafo que você acabou de escrever. E uma segunda dica é você usar elementos de sequência, tá? Ou de retomada toda vez que você for iniciar um período. Então, escrever um período, ponto final, ok? Quando você for iniciar, usar um elemento de retomada. O que é um elemento de retomada? Seria aí uma conjunção ou pronome, tá bom? Isso vai fazer com que as ideias, elas fiquem ligadas, né? Uma ligadinha na outra. Imagine algumas setinhas assim, ó, sempre ligando, tá? Um período no outro, tá bom? E uma terceira dica seria você variar o uso desses elementos, ou seja, não ficar usando sempre a mesma conjunção, ficar usando sempre o mesmo pronome. Isso vai deixar o seu texto cansativo, né? Vai deixar o seu texto às vezes até desorganizado. Você acha que então não é encher de conjunção, encher de pronome, encher de advérbio. Não, é saber utilizá-los, é saber quais são as funções de cada uma das conjunções, quais são aquelas mais adequadas para o início de um parágrafo, as mais adequadas para finalizar o parágrafo, aquelas, né, mais adequadas ali no meio do parágrafo, e evitar ficar usando a mesma conjunção em todos os parágrafos durante todo o texto, né? Essa dica também vale para os pronomes e outras palavras que você for usar. E a quarta e a mais importante dica de todas, tá? Essa dica aí, se você souber colocar em prática, começar a colocar em prática, você vai garantir aí uma nota máxima, né, na sua competência 3, que é o projeto de texto. Deixa de preguiça e faça o projeto de texto. A organização, toda organização exige um planejamento. Isso em tudo que a gente faz na vida, né, gente? Não é só no texto. Isso no texto, isso é visível, isso é avaliado. Tá? Então, faça o planejamento do texto. Eu já conversei com você sobre o planejamento, né? Vou postar mais dicas também, tá? Então, planejamento do texto. Antes de escrever o texto, você já vai ter em mente qual é o seu posicionamento, o seu ponto de vista, quais são os seus argumentos, quais os repertórios que você irá trazer para fundamentar esses seus argumentos, tá? A sua proposta de intervenção, tá? Como será, tá? Os detalhes. Então, coloque em prática o projeto de texto, não esqueçam. Um abraço e até as próximas dicas.